Glória ao autor da nossa fé, desse que se revelou à mulher samaritana, desse que se revelou ao cego curado, desse que falou aos seus discípulos quando responderam a sua pergunta sobre quem é ele e afirmaram que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: vocês são bem-aventurados, porque quem revelou isso a vocês não foi carne e sangue, sim meu Pai que está nos céus. Eu acredito que nós estamos aqui nessa noite porque esse mesmo Deus tem se revelado a cada um de nós. Porque temos conhecido que Ele é Deus, que Ele é misericordioso, que Ele é um Deus amoroso, né? Que Ele é um Deus perdoador, que Ele é um Deus que nos trata com misericórdia e com graça. E eis a razão de estarmos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para cultuá-lo, para consagrar a Ele as nossas vidas, aquilo que somos, que temos, aquilo que nós sonhamos um dia ser também, né? Tudo isso precisa ser depositado diante desse Deus maravilhoso, autor da nossa fé, razão da nossa existência, e que a Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É sobre esse Deus e sua misericórdia que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, sobre o cuidado desse Deus, sobre a bondade desse Deus em nos tratar. Antes de eu colocar o texto da palavra de Deus para ser lido por nós, eu gostaria de dar uma palavrinha acerca do que Fernando tratou aqui quando nós consagramos os nossos dízimos e ofertas, lendo o texto de João. Aquela família era uma família de recursos limitados. Lázaro, Marta e Maria. O texto nos mostra que elas guardaram um dinheiro, uma poupança, uma reserva e um depósito. E deveria ser um dinheiro, assim, substancial por aquilo que ela comprou. Aquele bálsamo puro era muito caro, né? E ela comprou com o intuito de oferecer a Jesus, de ungí-lo. E ele, diante da avarenta ou mal intencionada preocupação pelos pobres que Judas demonstrou, ele diz uma coisa importante, né, que eles não deveriam importuná-la nisso, porque ela preparou aquilo quase que profeticamente por causa do seu sepultamento, quando preparavam os corpos de pessoas que iam ser sepultadas. E ele faz essa referência ao preço que Deus estabeleceu, muito mais caro do que qualquer coisa humana. Ele entregou a vida do seu próprio filho por nós. E é esse intuito, né, da liturgia, de nos dizer, e a boa colocação de Fernando, do pensamento de dar a Deus alguma coisa de melhor ou de qualidade, né? Deus de fato não necessita de nossas vidas nem de nossos recursos. Ele é Deus, Ele se basta. Mas Ele também revela que tem prazer na gratidão das pessoas que reconhecem o seu amor e misericórdia. Então, nós estávamos na sexta-feira, a reunião do Conselho, fechando o orçamento da igreja para o ano de 2016, e vendo todas as demandas, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, para fazer avançar o reino de Deus e o seu nome conhecido. E temos, evidentemente, muitos desafios e preocupações pela frente. E a igreja, ela tem responsabilidades. E a gente estava vendo que 25% do orçamento da igreja é investido em missões e evangelização, em pessoas e em plantação de trabalhos para fazer conhecido o nome de Deus, né? Isso até pode ser pouco, não é? Mas diante daquilo que nós temos e que nós somos enquanto igreja, do nosso potencial
de uso para o reino de Deus é um percentual interessante em comparação com outras igrejas. E nós temos essas responsabilidades. Pessoas dependem dos recursos da igreja. Agora, esse é um aspecto administrativo que cabe a nosso conselho com responsabilidade de administrar. Isso nunca poderia ser motivação para que nós pudéssemos estimular as pessoas a contribuírem por causa dos nossos compromissos, né? Isso é tão somente a administração daquilo que Deus nos tem colocado em mãos, né? Os dízimos, as ofertas, o momento de culto, de consagração, de entrega e de dedicação deve ser alguma coisa muito pessoal e particular, voluntária e feita com alegria de coração. A gente sempre procura instruir as pessoas nisso porque a gente sabe que Deus estabelece em sua palavra que quer abençoar o seu povo, e Deus abençoa o seu povo quando Deus se alegra com o seu povo quando eles fazem isso com voluntariedade, com alegria de coração. Então, eu só queria dar essa palavra a vocês. Sempre chega o final do ano, a gente tem férias, eu estou louquinho para acabar o ano, que eu estou exausto, né? Para tirar uns dias de descanso, mas a gente não pode esquecer das nossas responsabilidades, né? O pastor Lutero estava brincando comigo lá embaixo, dizendo que Spurgeon tem algumas frases bem interessantes, né? Ele disse... saia de férias, mas não dê férias à santidade, né? Aí eu estava brincando aqui, então vamos dizer isso para a igreja, né? Saia de férias, mas não dê férias à sua fidelidade, de dedicar a Deus aquilo que o Senhor lhe tem dado ou colocado nas mãos, para a honra e glória do seu nome, para o avanço do seu reino, para o bom andamento da sua igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite e nos fale ao coração, né? Como eu falei para vocês, a gente chega no final de um ano e a gente às vezes se sente cansado. As demandas da vida do ministério, as questões administrativas de igreja, presbitério, concílios da igreja, relatórios a dar, né? Então, assim, a demanda é grande, a gente se sente cansado, mas sabemos que estamos trabalhando para o reino, para Deus, e isso nos anima na obra do Senhor. Uma das coisas mais delicadas no trato pastoral é o cuidado com o rebanho, com as ovelhas, e isso nós devemos concentrar nossa vida. Deus concentra as suas atenções em pessoas, nos seus filhos. E eu queria, então, pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 3. E eu quero falar sobre esse cuidado de Deus, esse cuidado como um pai amoroso, né? Esse cuidado de Deus na nossa vida, principalmente quando nós observamos a responsabilidade que Ele concede à igreja de cuidar do rebanho do Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 11 e verso 12. É uma palavra de Deus para você nessa noite. Uma palavra que você talvez até conheça ela pela pena do escritor do Novo Testamento, que está citando esse texto de Provérbios, que é o escritor de Hebreus. Ele diz no verso 11 e verso 12 do capítulo 3: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te aborreças de sua repreensão. Porque o Senhor corrige a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Senhor, em tua graça e misericórdia, manifesta o teu favor nas nossas vidas nessa noite e fale aos nossos corações, Senhor. Diante de ti está o teu povo, o teu corpo, o teu rebanho. Diante de ti estão pessoas aqui que vieram nessa noite para adorar o Senhor, porque em algum momento da sua caminhada, da sua existência, o Senhor se revelou a eles pessoalmente, como se revelou a mulher samaritana, como se revelou aquele cego. Nós estamos aqui para te adorar, para engrandecer o teu nome, para cantar os teus louvores, para falar as tuas maravilhas, para chegar diante do Senhor e ter do Senhor acolhida, mesmo quando temos que admitir e confessar nossas falhas, pecados e culpas diante do Senhor.
Sabemos que somos recebidos por causa de Jesus. E que o Senhor nos acolhe na tua presença por amor do teu nome e trata com o nosso coração e vida. Nós queremos, ó Pai amado, ao final desse ano, de mais um ano que se chega, nós queremos refletir sobre a nossa vida e ver como o Senhor tem cuidado de nós e tratado com o nosso coração. Manifesta a tua bondade, misericórdia e glória nessa noite, para que saímos daqui, Senhor Deus, renovados e animados para viver a vida diante do Senhor, quando nós temos que enfrentar até mesmo os nossos próprios pecados e dificuldades pessoais. Ajuda-nos nisso, no nosso crescimento em santificação, em santidade diante de Ti, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as mentes e corações aqui nessa noite e fale a cada um particularmente. Nós Te pedimos assim, confiados no sacrifício de Jesus e nos seus méritos. É no nome dEle que nós oramos a Ti, Senhor. Amém, Pai bendito. Amém. Meus amados irmãos, o texto diz: Filho meu, não rejeites a correção ou a disciplina do Senhor, nem te fadigues, não te canses, não se aborreça da sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quem aqui é pai e mãe e não tem cuidado da vida dos seus filhos? Quem aqui não quer o melhor para os seus filhos? Quem aqui não cuida, não corrige, não orienta, não disciplina filhos? Nós vivemos num momento da nossa sociedade onde há uma ideologia se instalando sobre o próprio Estado brasileiro de afastar qualquer tipo de correção e disciplina. Vivemos num país onde essa semana presenciamos meio que decepcionados como nação brasileira, talvez a maior corte de justiça do Brasil, tomar posições tremendamente questionáveis para defender malfeitores. E como sociedade, às vezes, nos decepcionamos com isso, com tanta desmoralização que a gente vê em nossa sociedade, com tanta falta de justiça que a gente vê em nossa sociedade. O Senhor está falando de correção, de orientação, de disciplina no texto. Está falando que trata o seu povo como filho, se dirige ao seu povo como filho. O escritor Salomão está dizendo: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, como um pai ao filho, nem te aborreças da sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama, ou corrige porque ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. O trabalho pastoral nos impõe uma certa preocupação e cuidado, porque a gente sabe que a gente lida com algo que não é nosso, e sim do Senhor, a sua igreja. A Bíblia usa a figura do pastor e das ovelhas para falar do relacionamento que pessoas com que Deus concedeu autoridade para cuidar do rebanho. Assim como pais cuidam dos seus filhos da melhor forma que eles entendem que devem fazer, assim também Deus cuida do seu povo, dos seus filhos, da forma perfeita. O escritor de Hebreus, quando tem esse texto de Provérbios em mente, ele diz isso, né? Os nossos pais nos corrigiam por um determinado tempo, conforme eles entendiam que era melhor. Deus nos corrige de forma perfeita. Se nós nos submetimos à orientação dos nossos pais, quanto mais à orientação de Deus. E talvez a maior preocupação pastoral é exatamente quando a gente está lidando com um rebanho e ajudando as pessoas a se livrarem dos seus pecados, não é? Porque o processo de pastoreio é exatamente esse. Um pastor de igreja não deve ter a falsa ilusão de que ele está lidando com um grupo de pessoas que são perfeitas, porque não há ninguém perfeito, nem ele próprio, não é? Então, ele está lidando com gente caída e pecadora, redimida pelo sangue de Jesus, salva por sua misericórdia, mas ainda pecadora.
E o nosso trabalho, eu fico pensando quando imagino essa figura do pastor de ovelhas, é mais ou menos isso. O trabalho do pastor é, às vezes, pegar uma ovelha que se embreou no mato, né, e volta ferida e cheia de carrapicho, né, espinhos, e a gente vai ter que pegar a ovelha no colo para tirar os carrapichos dela, para tirar os espinhos e para sarar suas feridas, né? E às vezes tirar espinho dói. Puxar o carrapicho do pelo dói. Mas é um trato que precisa fazer para a saúde da ovelha, do rebanho. Esse texto fala de correção. Correção de Deus é a demonstração do seu amor. A pergunta que nós fazemos é como é que Deus procede ou promove esse cuidado pastoral, essa correção na vida das ovelhas, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pai repreendendo um filho que foi preso. E chamaram o pai, que era um pedreiro, tiraram ele da obra e para soltar o filho na cadeia. Os policiais filmavam e o pai dando uma lição de moral no filho, dizendo: meu filho, eu estou aqui me acabando de trabalhar para manter vocês e a família, e você vai fazer esse tipo de coisa, se envolver com droga e com roubo, né? Aí o pai dá uma lição de moral no filho, e o policial que estava filmando está dizendo: é isso mesmo, o senhor tem que fazer isso para ajudá-lo a que a gente não tem que fazê-lo. Porque é melhor que ele seja disciplinado e corrigido pelo pai do que ser disciplinado pela rua. Não é? E assim, eu estava pensando, enquanto preparava esse sermão, essa imagem. Deus corrige a quem ama para que ele não tenha que apanhar fora, para que não tenha que se ferir fora, para que não tenha que experimentar as consequências do mal e do pecado sobre sua vida. E Deus instituiu a igreja como a família dele e colocou os pastores como autoridades ou como pais espirituais sobre a vida do rebanho, para que Deus, através do ensino, da instrução, da admoestação, da repreensão desses homens, ajudem os crentes a trilharem um caminho de santificação, para que eles possam não se ferir ou não se machucar com o pecado. Agora, é interessante também que a Bíblia usa a figura do bispo para o pastor. E quando a gente vai compreender o que é que essa palavra bispo significa no Novo Testamento, a gente percebe que é aquela pessoa que está olhando por sobre o rebanho. Talvez a visão que eu tenha daqui de cima para vocês aí de baixo. Um domingo desses atrás, acho que domingo retrasado, eu cheguei aqui e fiquei lá fora, ou lá atrás, né, e fiz questão de ficar lá nos últimos bancos para ver como é que as pessoas veem o culto, né? E percebi uma coisa, que quando as pessoas pedem para a gente ficar de pé, a gente quase, principalmente eu, né, o tamanho, quase que não enxerga nada aqui na frente dos cânticos, né? Ou da dificuldade que a gente tem enquanto igreja, nessa estrutura que a gente tem aqui, de estar visualizando, e a gente perde contato visual com o pastor, com quem está aqui na frente. Isso é ruim, né? Então, às vezes a gente tem que se colocar como ovelha para poder entender um pouquinho aqui como é que funcionam essas coisas. E aí eu estava pensando sobre isso, né? Deus instituiu pastores. É a maneira que ele estabeleceu, segundo a sua própria vontade, para o bem da igreja. E ele coloca essas pessoas para serem os pais espirituais, para cuidar do rebanho. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja. Em Efésios capítulo 1, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. E o deu autoridade à igreja, a qual é o seu corpo, diz o texto. Ele mesmo, o cabeça, Jesus, através do Espírito Santo, instituiu líderes para dirigir a igreja, para pastoreá-la, para cuidar dela debaixo de sua orientação e ensino. O apóstolo Paulo, quando está instruindo os pastores de Mileto, lá em Atos capítulo 20, usa uma expressão assim, dizendo que de Mileto ele mandou chamar os presbíteros da igreja e disse-lhes: atendei por vossa vida, atendei por vós, e atendei por todo o rebanho
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então, essa palavra bispo significa exatamente supervisor, aquele que olha para o rebanho ou sobre o rebanho. E a ideia aqui colocada é que um pastor que cuida de um rebanho tem que vigiar para proteger o rebanho dos perigos. E a ideia é que a ovelha, às vezes, é ingênua para perceber um predador, ou para perceber o risco ou o perigo do pecado. Pedro, com essa preocupação pastoral, escrevendo a sua primeira carta, ele diz que a gente deveria ter cuidado, porque o diabo, nosso adversário, anda como um predador em derredor, procurando um momento para nos devorar. Essa é a preocupação do pastor Pedro, do bispo, que tem como responsabilidade perceber os perigos para proteger o rebanho. E que muitas vezes a ovelha não se apercebe dos perigos, não se apercebe dos riscos, não se apercebe do pecado que, segundo o escritor de Hebreus, tenazmente nos assedia. E a responsabilidade, então, dos pastores é ter esse cuidado de supervisionar, de perceber, de vigiar, de proteger, de cuidar o rebanho de Deus. Eles receberam a autoridade de Jesus para abrir e fechar o reino de Deus aos homens. Essa é uma outra coisa interessante e curiosa. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 19, diz que o Senhor, dizendo aos seus apóstolos, os discípulos, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A interpretação dada a esse texto é que o abrir os céus para as pessoas acontece, ou abrir o reino de Deus para as pessoas, acontecem pela pregação do Evangelho e pelo anúncio das boas novas e da misericórdia de Deus. O homem está debaixo de juízo e condenação por causa do pecado, e Deus estabeleceu os apóstolos, os treinou, os instruiu por 3 anos, e disse agora que eles iriam por todo o mundo e pregariam o Evangelho a toda criatura. E eles teriam as chaves do reino para abrir os céus ao mundo, através do anúncio da boa nova do Evangelho. Então, se abre o reino de Deus aos homens através da pregação de reconciliação, do convite aos homens à boa nova de Deus. Através, evidentemente, consequentemente, do batismo, porque ele falou que ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizem os que creem. O batismo é a declaração da igreja de que a pessoa que fez a sua profissão de fé é de fato um crente, um regenerado. É o reconhecimento, é o carimbo da igreja, dos pastores, daqueles que têm a responsabilidade para examinar o coração de alguém quanto à sua declaração de fé e suas convicções. Então essa pessoa passa pelo exame no conselho, e depois do conselho ter certeza das convicções daquela pessoa, lhe é administrado o batismo como selo da aliança. Não é? Lhe é dado um certificado de que você, de fato, demonstra frutos de arrependimento. É uma pessoa que entendeu a graça, é uma pessoa salva pela ação do Espírito Santo de Deus. O batismo na igreja é essa consequência do reino de Deus aberto aos homens, pela pregação dos apóstolos, pela pregação dos pastores. E o fechar o reino dos céus é pela aplicação da disciplina em sua fase extrema de exclusão, conforme nos diz Mateus capítulo 16, verso 19. Todo o contexto está falando sobre isso. Eles devem ser tratados, os pastores, pelos crentes com respeito. Sua liderança acatada pelos demais, pois o Senhor os constituiu para o cuidado e pastoreio da sua igreja. Paulo escreve aos Tessalonicenses,
no capítulo 5, verso 12 e 13, diz assim: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e o tenhais em amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam. O escritor de Hebreus, no capítulo 13, no verso 9, diz à igreja: obedecei aos vossos pastores, aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossas almas, como quem deve prestar contas a Deus. Então, quem estabelece autoridades na igreja para cuidar da vida, das ovelhas, do rebanho, das pessoas, é Deus. Os pastores, então, eles têm de Deus a autoridade para cuidar da vida das pessoas. E responderão a Deus por essa tarefa que Deus lhes confiou. É exatamente, eu tenho posto isso para vocês, porque vem aqui exatamente a maneira pela qual Deus corrige e disciplina a quem ama e a quem trata por filho. Porque Deus usa a instrução dos pais espirituais, o conselho dos pais espirituais, a repreensão dos pais espirituais e até mesmo a disciplina dura dos pais espirituais para o bem do rebanho. Quando alguém incorre em alguma falta na caminhada cristã, é preciso de um acompanhamento mais atento para ajudá-lo a vencer o pecado. O trato pastoral, a palavra discipulado que aparece no Novo Testamento, raiz da mesma palavra disciplina, tem por objetivo o caminhar, a observação dos líderes com relação ao rebanho. A ovelha que manqueja de uma perna, ou que é tendente a fugir para o mato e se encher de carrapicho, não é? É o cuidado, como eu vou orientar cada uma das pessoas que Deus me tem confiado. A gente tem que ter olho para isso, sensibilidade e discernimento de Deus para isso. E às vezes nos preocupa demais, principalmente quando tem um rebanho que vai além das nossas condições de observação. Porque de qualquer forma Deus nos pedirá conta. São essas preocupações que nos tomam no ministério pastoral. O texto diz de Hebreus que eles velam por vossas almas como quem deve prestar contas a Deus. Os trabalhos administrativos são cansativos, os trabalhos de reuniões são cansativos, mas o que talvez canse mais a vida de um pastor, o que tira mais de energia dele é essa preocupação pela vida do rebanho, pelo cuidado da igreja de Deus, porque a gente sabe que vai um dia ter que prestar contas ao Senhor de como conduzir o seu povo. É por isso que Paulo diz que o rebanho deveria obedecer os guias e serem submissos para com eles, não por causa deles essencialmente, mas por causa do trabalho que eles realizam, porque eles vão ter que prestar contas a Deus disso. Para que façam isso, diz o texto, não gemendo, mas com alegria. Então, para isso, Deus, quando acontece de pessoas se envolverem em pecado, e vocês saibam que isso aqui não são exceções à regra, nós lidamos com gente caída e pecadora, e a gente aconselha, a gente acompanha, a gente cuida, e a gente trata, e a gente orienta. Isso é o dia todo, isso é o tempo todo, isso é a vida da igreja. Os pastores têm que ter atenção com relação ao rebanho e ajudá-los, cada um no seu passo, a crescer em santificação e a vencer suas dificuldades, seus pecados, suas inclinações pecaminosas. Isso é vida de igreja. O pecado é algo que não deveria nos surpreender, porque todos somos pecadores e conhecemos bem o nosso coração. O pecado é algo que acontece na vida da igreja. E os pastores lidam com isso, e cuidam disso, e ajudam a igreja. O texto clássico com relação a essa questão de disciplina é o texto que mais fala de perdão. O texto de Mateus, capítulo 16, que diz que qual deve ser os passos que a igreja, que os crentes devem ter nos seus relacionamentos uns com os outros, quando se depararem com algum irmão em falta, né? O texto diz que primeiro nós deveríamos procurar particularmente a pessoa e arguí-la,
confrontá-la com o ato pecaminoso, com o comportamento pecaminoso, com o intuito de oferecer perdão. Porque se você, ao ver seu irmão cometer pecado, vai a ti ele só, diz Jesus. Repreende-o, arguí-lo. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. E o texto mostra que a intenção de qualquer confronto, de qualquer exortação, tem por objetivo oferecer arrependimento. Quando não há arrependimento nessa primeira tentativa, não desista. Seu dever é ir. Mas se não houver retorno ou acolhida, não desista. Vai com uma ou duas pessoas. Oferecer perdão. Se a pessoa se arrepender, esse é o contexto, ganharam o irmão, amém. Livrou a pessoa do pecado, das armadilhas do diabo, para que ele não alcance vantagem sobre a nossa vida enquanto igreja, enquanto rebanho, enquanto família de Deus. Mas no caso da pessoa insistir na prática do pecado e não atender, aí sim, você não deve desistir ainda, você deve persistir e buscar ajuda agora da igreja, isso é, dos pastores, daqueles que têm autoridade para isso. A Bíblia nos fala, dando essa orientação, Jesus orienta a sua igreja para evitar alguns problemas muito clássicos que acontecem em qualquer grupo. É que Deus não me deu autoridade, eu cometo pecado quando eu percebo alguém, algum irmão meu, algum membro da família de Deus, vivendo numa prática que desagrada a Deus, contrária à sua palavra, e eu, em vez de buscar a pessoa, eu comentar da vida dele, ou do pecado dele a outras pessoas. Isso não passa pela cabeça de Jesus. Porque isso é tão vil, é tão sórdido, porque nós somos família de Deus e devemos nos ajudar um ao outro. Se tu ver o teu irmão cometer pecado, vai a ti ele só. E arguí-lo. Protege-o. Ajude-o. Ofereça a ele perdão. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão, acabou o negócio ali, ponto. Se ele não se arrepender, não desista. Vai com mais dois irmãos para ver se a palavra de dois ou três tem mais peso sobre ele. Se ele não se arrepender, não desista. Leve o caso a quem tem autoridade para tratar, que eles vão tratar com ele. É nesse ponto que eu queria dizer para vocês, irmãos, que Deus usa a minha vida, a sua vida, para o cuidado dos demais. Que eu devo ter à disposição no meu coração, como povo de Deus, como ovelha de Jesus, como igreja do Senhor, de tratar e de ser tratado, de pastorear e de ser pastoreado, de buscar e me deixar que alcancem, de saber que aquele que pensa estar em pé, cuidado, não caia, porque o seu coração é pecador como qualquer outro, de ter esse sentimento de solidariedade e de oferecer perdão, que em nenhuma situação da vida comum dos crentes deveria se ter prazer na queda de ninguém, mas de chorar e lamentar quando um de nós tropeça, quando o diabo alcança qualquer vantagem sobre um ou outro. Isso é igreja, isso é família. Nenhuma família tem prazer quando um dos membros é afetado por alguma coisa. A gente sofre com o nosso irmão, com o nosso familiar. Assim também é a igreja. Quando as pessoas insistem no pecado, quando alguma ovelha insiste no pecado, aí o Senhor diz, entrega o caso à igreja para que o tratamento seja um tratamento mais pontual, mais objetivo. E se a pessoa insistir no pecado, se o pecado lhe cega o entendimento, aí tem que se aplicar dosagem de medicação mais forte. Afasta essa pessoa dos privilégios da igreja, da comunhão da igreja, não com o intuito de puni-la, mas com o intuito de resgatá-la. O texto é sempre para oferecer resgate e perdão. O afastamento, a suspensão de algum privilégio na igreja, ou da mesa do Senhor, da comunhão, isso só acontece, só deve acontecer quando uma pessoa se mostra contumaz
e não quer dar ouvidos à admoestação, e insiste em continuar na prática de pecado, é necessário tomar uma medida mais forte para levar a pessoa ao quebrantamento e ao arrependimento. A igreja nunca deveria pensar que o trato de Deus com alguém tem por objetivo punir, mas ganhar pessoas. O apóstolo Paulo, certa vez, escreve aos Tessalonicenses na segunda carta, e diz o seguinte, tentando tratar alguém que vivia em pecado e não estava demonstrando sinais de arrependimento. Ele diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo o que de nós recebestes. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Não vos associeis com ele para que ele fique envergonhado. Veja a intenção de Paulo. O intuito é fazer com que ele se sinta isolado ou não aprovado na sua atitude, para que ele se envergonhe e se arrependa. Essa é a ideia. Todavia, não o tenha por inimigo, diz Paulo, mas adverte-o como irmão. A razão de se suspender alguém de privilégio da igreja ou da mesa de comunhão não é para o bem do próprio, é para o bem do próprio faltoso e não para a punição dele. É para que o mesmo não receba de Deus juízo, como adverte o apóstolo Paulo. Se vocês estão familiarizados com a intervenção de Paulo na igreja de Corinto, de tratar alguns pecados corriqueiros que vinham acontecendo, um deles se dá a respeito ao momento de culto e de ceia. E Paulo afasta a pessoa da comunhão para que a mão de Deus não pese sobre ele. Ele diz lá no texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 27, que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso o homem deveria examinar-se a si mesmo, pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Então, para evitar que a mão de Deus pese em juízo sobre a vida de alguém que está em pecado e que não consegue discernir o próprio pecado, Paulo diz: não pode, não deve, para o bem da pessoa e não para o mal dela, não é para a punição dela. Essas fases da disciplina podem ser privadas ou públicas. Na maioria das vezes são privadas, porque quem conhece a situação do pecado é o pastor e a pessoa, então se trata ali. Quando o caso se torna de conhecimento público, tem que ser tratado publicamente, para que haja temor nos demais. A última fase de uma disciplina é uma fase mais radical, que é a exclusão definitiva da comunhão da pessoa no meio do corpo de Cristo. E essa fase difícil e dolorosa deve ser aplicada ainda visando o arrependimento da pessoa e não o descarte dela. Essa é a medida mais extrema de um processo corretivo, pastoral, disciplinar. Só deve ser aplicada quando o faltoso não busca conserto, nem demonstra arrependimento ou sujeição à orientação pastoral. Essa difícil decisão tem que ser comunicada à igreja, bem como suas razões. Assim instruiu o Senhor aos seus apóstolos. Ele diz em Mateus capítulo 18, verso 17, se a pessoa não atender ao irmão, aos dois irmãos, e não atender à igreja, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Considerar uma pessoa como gentio e publicano na linguagem do Novo Testamento é como uma pessoa não crente, pagã. Uma pessoa que não tem temor de Deus, que não tem frutos de arrependimento. Essa é a orientação que a Bíblia dá. Paulo agiu por esse ensino, orientado por esse ensino, ao intervir na igreja de Corinto e tomar a dura decisão, porque aquela igreja havia deixado a conduta pecaminosa de alguém chegar ao ponto de um escândalo público. E ele escreve aos Coríntios dizendo que geralmente
se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, que nem mesmo entre gentios. Isso é haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. E a gente fica pensando, o que é que o coração humano é capaz, inclusive no meio de uma igreja? Evidentemente, quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente percebe que a cidade de Corinto era uma cidade pagã, grega, rica, portuária, envolvida em prostituição, envolvida em orgias, como era bem comum a cultura greco-romana. Dali o evangelho chega, dali se nasce uma igreja, dali pessoas são resgatadas desta vida. Mas os comportamentos pecaminosos de outrora se manifestam na vida da igreja. E Paulo, ao tomar conhecimento disso, escreve essa carta, intervindo na igreja, corrigindo tal comportamento e repreendendo a igreja por não ter tomado nenhuma medida corretiva, pastoral e disciplinar para ajudar a pessoa a vencer o comportamento que antes vivia. E ele diz, nem chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tamanho ultraje, tamanha infâmia. Parece que, pela gravidade do que Paulo fala, estava acontecendo um relacionamento incestuoso entre um filho e uma mãe. Absurdo para nossa cabeça e nossa cultura e nossa moralidade cristã ocidental. Mas muito comum a cultura da época, romana e grega, devassada pelo liberalismo, onde pedofilia era aceitável, onde homossexualismo era aceitável, onde esse tipo de relação também era aceitável. Apesar de Paulo dizer, gente, está acontecendo entre nós aqui, entre vocês em Corinto, imoralidade tal, que não é nem comum entre os gentios. Haver quem se atreva a ter um relacionamento incestuoso com a própria mãe. E ele diz que, mesmo que ausente em pessoa, mas presente em espírito, eu já sentenciei na autoridade que me foi dada como apóstolo, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás. E aí Paulo adverte, não esqueçam que um pouco de fermento leveda toda a massa. O que Deus está fazendo aqui através de Paulo na vida dessa pessoa que está sendo entregue a Satanás na linguagem dele, ou posta para fora da igreja? Tirada do convívio dos santos. Porque está vivendo uma prática que ele sabe reprovável por Deus e por sua palavra. Paulo diz, se não quer mudança, se não quer mudar de comportamento, seja tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou, para que a igreja não seja contaminada por esse tipo de comportamento liberal e contrário à palavra de Deus. Mas Paulo diz uma coisa no final do texto, se você quiser estudá-lo mais com cuidado e detalhe. Ele diz, eu faço isso, e isso aqui é uma exceção do texto, porque está sendo escrito por um apóstolo. Ele diz, eu faço isso para que o corpo dele seja entregue ao pecado, mas para que a alma dele seja salva. Paulo aponta para um princípio de que toda ação corretiva, pastoral, disciplinar, de Deus na vida da igreja, tem por fim levar a pessoa ao arrependimento e à salvação de sua alma. É tanto verdade isso, que aquele jovem se arrepende e volta para a igreja depois. E a gente encontra Paulo escrevendo uma segunda carta à igreja, agora exortando a igreja por não querer receber no meio a pessoa arrependida. O seu pecado foi tão grande, foi tão escandaloso, que o apóstolo Paulo teve que repreender a igreja, porque a igreja não fez nada, e disse que você estava entregue a Satanás. Agora você vem arrependido, a gente não quer você no nosso meio. Aí Paulo escreve a carta, meus irmãos, o que é isso? Toda a correção disciplinar de Deus
tem por intenção levar a pessoa ao arrependimento, mesmo que seja tão trágica e tão traumática e tão dura. A pessoa se arrepende, volta procurando reconciliação e vocês não querem aceitar. E Paulo diz, de jeito nenhum isso. Acolha, para que o diabo não alcance vantagem sobre nós, porque essa é a intenção da ação de Deus na vida do seu povo. Nos livrar do pecado para que o diabo não alcance vantagem sobre nossa vida. Certa vez Jesus falou que a gente deveria, nessa caminhada espiritual, vigiar e orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A natureza caída é tendente ao pecado. Por isso você tem que estar atento, tanto à ação do diabo, quanto ao seu próprio coração. Porque o diabo não pode desfazer algo que Deus fez em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo alcançou a vida de alguém, levou alguém a arrependimento, a regeneração, a novo nascimento, a essa pessoa foi atribuída a justiça de Jesus e ninguém ou nada pode desfazer isso. O diabo não pode levar uma pessoa ao pecado para que essa pessoa perca a salvação dela. Isso não existe, biblicamente falando. O que existe é, a Bíblia declara que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora, o diabo pode estragar a minha vida, estragar a sua vida, com o pecado. Ele não pode tocar no que Cristo fez, na minha salvação. Mas ele pode estragar a minha vida moral, relacional, familiar. Ele pode me trazer vergonha, vexame, humilhação, assim como fez com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, o rei em Israel, mas cometeu os pecados que cometeu, porque endureceu o seu coração e não quis ouvir a voz de Deus. Davi perdeu a sua salvação por causa disso? Em hipótese alguma. Ele é servo de Deus, é homem de Deus, é um homem segundo o coração de Deus, apesar de que viveu um momento que o pecado lhe cegou o entendimento. Mas o Senhor o levou ao arrependimento. Ele sofreu as consequências disso. Ele teve que reparar o seu pecado publicamente quando escreveu o Salmo 51, que é a sua declaração pública de confissão de culpa e de perdão a Deus e à nação de Israel. O diabo pode estragar a vida de alguém. Estragou a família de Davi com esse pecado. O texto diz que a espada não saiu da sua casa por causa disso. Seus filhos se arrebentaram emocionalmente por causa disso. Um dos filhos violentou uma irmã. O outro assassinou o irmão que violentou a irmã. O outro, revoltado com o pai porque não tomou nenhuma atitude em defesa da irmã violentada, depois de muito tempo, voltou e fez uma rebelião contra o pai. Expôs o pai à vergonha quando possuía suas concubinas em praça pública, no eirado do palácio. O diabo pode estragar a vida de um servo de Deus, de um crente. E porque Deus o ama e lhe trata como filho, o Senhor disciplina e corrige, para nos livrar da humilhação, da vergonha e do vexame. É isso que Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12 está dizendo: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te aborreças de sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. É para correção e para disciplina que vocês perseveram, diz a palavra de Deus. As razões por que a aplicação da disciplina é necessária na igreja, eu coloco para vocês aqui. Primeiro, porque ganha para Cristo o faltoso. A dura sentença aplicada pelo apóstolo Paulo no texto citado de Corinto gerou efeito desejado. O faltoso, agora quebrantado, arrepende-se do seu pecado e busca a igreja. Paulo escreve a carta aos Coríntios dizendo que a igreja tem que aceitá-lo.
2 Coríntios capítulo 2, verso 6, ele diz: se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas a todos nós. Bastou-lhe a correção pela maioria, de modo que deveis agora perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos o desígnio, a intenção. Também, não só porque traz a pessoa arrependimento, mas porque cria temor nos demais. Um pai que tem vários filhos, e um filho desobedece ou afronta a autoridade do pai, ou faz alguma coisa errada, e se o pai não corrige, os outros filhos vão se sentir estimulados a também fazer a mesma coisa. Deus corrige a quem Ele ama para colocar temor nos demais crentes. O apóstolo Paulo deixa clara essa razão na instrução dada ao pastor Timóteo. Ele diz, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 20, quanto aos que vivem no pecado, Timóteo, repreenda-os na presença de todos, para que os demais temam. Após a disciplina imposta a Ananias e Safira, aquele casal que, vaidoso, mentiu contra Deus e contra o Espírito Santo e as autoridades da igreja, trazendo uma oferta dizendo que era tanto e não era tanto, por motivos de vaidade, de competitividade com outros. Diz o texto que após Deus corrigir com a morte deles, Atos 5,11 diz que sobreveio grande temor à igreja e a todos quantos ouviram as notícias daquele acontecimento. A intenção de Deus ao disciplinar é ganhar o faltoso e colocar temor nos demais. E também de livrar a igreja da prática pecaminosa. Afasta a prática pecaminosa da igreja quando Deus corrige, que se não tratada se alastra. O apóstolo Paulo reprova a negligência da igreja em Corinto, por fazer vistas grossas ao pecado e ao mau testemunho no seu meio. Ele diz, naquela primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançem fora o velho fermento para que sejais nova massa. Lançar fora o velho fermento é a atitude de antes da igreja de Corinto. Não está se retratando aqui a pessoa, mas a mudar atitudes. Antes vocês eram imorais, viviam numa sociedade pagã sem princípios morais, viviam o relativismo nessa área da vida sexual. Agora vocês são diferentes. Lancem fora o velho fermento, para que não estrague a massa nova. E, em último lugar, a intenção de Deus tratar o seu povo com disciplina, além de trazer de volta o pecador, além de causar temor nos demais, além de livrar a igreja para que o pecado não se alastre, é que defende a honra de Cristo e do Evangelho, que é manchada pelo pecado. O nome de Cristo e o Evangelho são blasfemados entre os não cristãos pelo pecado cometido e não tratado. É o que nos ensina a Escritura. Visto que o caso é público e a gente não tem... não está cometendo nenhum equívoco ético aqui, nem alguma transgressão, a gente vê, infelizmente, no Brasil, a falta de profundidade do evangelicalismo brasileiro, quando os escândalos que a gente tem visto noticiado vêm também por mãos de uma pessoa que se diz cristã, que é presidente da Câmara dos Deputados. E quanto isso enlameia o nome do Evangelho de Cristo Jesus. Porque não se espera muita coisa da classe política, infelizmente, isso é triste dizer. Mas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, e que enlameiam o nome de Cristo com a prática de corrupção.
isso precisa ser corrigido por amor ao Evangelho. Então, quando se aplica a disciplina, quando Deus trata, é porque Ele quer salvaguardar a honra de Cristo e do Evangelho, que o pecado mancha. O nome de Cristo e do Evangelho são blasfemados entre os não cristãos por causa do pecado dos cristãos. Romanos capítulo 2, o próprio apóstolo Paulo diz no verso 24, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 19, ele diz, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre eles se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem o nome de Cristo. Então a disciplina foi imposta a esses Himeneu e Alexandre, que eram obreiros e que deram esse mau testemunho, porque vinham blasfemando o nome de Cristo. Meus amados, o que eu quero trazer para vocês, em suma, é o seguinte: nós somos pessoas resgatadas pelo sangue de Jesus. Devemos amar a Deus e ser muito gratos a Ele, porque Ele nos revelou a sua glória e a sua pessoa a cada um de nós. Tivemos os nossos pecados pagos naquela cruz, não há sobre nós mais nenhuma culpa. Fomos justificados diante de Deus, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Temos agora uma nova vida com Deus, fomos tidos como seus filhos e postos na família de Deus. Mas todos nós sabemos que não há entre nós justos. E que ainda continuamos com a natureza caída e pecadora que lateja dentro da gente. E que deveríamos pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, para que eu não venha envergonhar o Senhor, nem aqueles que esperam em Ti. Nós deveríamos tirar férias, mas não da santidade. Deveríamos sermos zelosos pela nossa vida com o Senhor. E deveríamos saber que Deus instituiu na igreja pastores e líderes com autoridade sobre a igreja a fim de cuidar da vida e saúde do corpo de Cristo. Quando há necessidade de aplicar disciplina, eles o farão com temor e tremor, com o propósito único de levar o faltoso a arrependimento, conforme o claro ensino bíblico. Diz Paulo a Timóteo na segunda carta que o servo do Senhor deve ser brando para com todos, falando dos pastores, aptos para instruir, pacientes, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Meus amados, a aplicação da disciplina em qualquer de suas fases não é sinônimo de punição ou castigo, mas de correção firme e amorosa, aplicada quando necessário, e o oferecimento do perdão. Diante dessas verdades, é necessário relembrar que toda pessoa, quando foi recebida como membro de uma igreja local, prometeu solenemente, no ato de seu recebimento, submeter-se às autoridades constituídas por Deus na igreja, para o seu ensino e para a sua exortação. Essas autoridades foram por Deus constituídas na igreja, para o seu ensino, para a sua correção, para o seu bem espiritual. Elas foram constituídas para o bem da igreja. Certamente não são perfeitas. Podem até falhar. Mas apesar disso, as Escrituras exigem uma atitude de confiança, dependência, submissão para com elas, a não ser, claro, que elas exijam de você alguma coisa contrária à palavra de Deus. Que Deus possa nos fazer uma igreja temente a Ele,
Que Deus possa nos fazer pessoas com o coração pronto a ouvir a sua voz. Que o Senhor Jesus se manifeste a nós, particularmente todos os dias, assim como se manifestou a mulher samaritana, lhe mostrando o seu pecado. E aquela mulher mudou de vida. Que Deus faça assim comigo e com você. Eu queria que nesse final de ano a gente pudesse sondar o nosso coração diante de Deus. Como você tem andado diante do seu Deus? Quais são as inclinações pecaminosas que possam existir na sua vida? Que você precisa ser tratado pelo Senhor. Peça a Deus que Ele trate, que Ele corrige, que Ele oriente, que Ele ajude a crescer em santificação. Eu queria convidá-lo a que nesse momento você pudesse orar diante do seu Deus. Coloque sua vida diante de Deus nesse momento agora. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te aborreças de sua repreensão. Porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Pai querido e Deus amado, queremos entregar a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Estamos chegando em o final de mais um ano, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus que nos ajude a trilhar por caminhos que agradem aos teus olhos. Senhor, nos sonde e nos conheça. Veja se há em nós caminhos maus. E, Senhor, nos ajude a andar por caminhos eternos. Trate com a nossa vida como um filho, porque sabemos que Tu és um Pai amoroso, que quer o nosso bem. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a ter o nosso coração entregue ao Senhor, submisso e quebrantado à Tua palavra. Tira de nós as coisas que Te desagradam, Senhor. Tira de nós aquelas coisas que nos têm envergonhado diante dos Teus olhos. Perdoa-nos, ó Senhor Deus. Lava-nos, ó Senhor Deus. Limpa-nos, santifica-nos, para que possamos viver uma vida do qual o Senhor tenha prazer nela. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Faz com que saímos aqui com o nosso coração desejoso de viver a vida de Cristo Jesus. Ensina-nos a ser misericordiosos uns com os outros, a socorrer uns aos outros, a buscar uns aos outros, a livrar uns aos outros das armadilhas do pecado e do inimigo. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, e que nesse ano que vem pela frente, possamos ser uma igreja ativa, uma igreja comprometida, uma igreja santa, um povo que busca de fato ser instrumentos e canais da bênção do Senhor na vida daqueles que ainda não Te conhecem. Usa-nos, ó Senhor Deus, para a Tua honra e glória. É o que nós Te pedimos em oração, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai querido. Amém. Vamos ficar de pé, meus queridos, e vamos cantar esse hino de número 97, Súplica do Redimido. Vamos fazer esse cântico, essa oração em forma de cântico diante do nosso Deus. O pastor Lutero vai impetrar a bênção do Senhor, mas antes que o pastor Lutero faça isso, eu queria que ele também orasse a Deus e convidar aqui à frente, logo após o cântico, alguns casais que completaram anos de casamento esses dias e também aniversário esses dias, né? O próprio pastor Lutero aí fez a Jardied, a Camila Guerra, o Pedro Henrique Selva, né? A Luzande, o Leonardo Gueiros, o Diego Peixoto Guerra, o José Carlos Sobrinho também fez aniversário, a Marina Vanderlei, e Humberto e Biguinha, 46 anos de casados, Severino Gomes e Azenate, 33 anos de casamento, Clodoveu e Cláudia, 38 anos de casamento, né? Juca e Marassani, 44 anos de casamento, Fernando Trajano, né? E Queta aí, 23 anos, somente isso,
Eu dava mais para vocês. Estou brincando. Edinho e Lídia. Não por Queta, viu? É por Fernando. Edinho e Lídia hoje, Daniel e Ruth completam 24 anos de casamento e o Wilson Durans, que não está aqui com o Cibele, 19 anos de casamento. Eu queria que esses irmãos, após o hino aqui, viessem à frente para receber essa oração e que Deus possa abençoar a vida da igreja, dos casais da igreja e dos nossos irmãos.